Hoje vamos falar sobre por que a categoria de motocicletas de média cilindrada é a única que realmente importa no cenário atual. Não porque essas motos sejam sempre as mais empolgantes na ficha técnica ou as mais impressionantes no Bike Night ou no Instagram, mas porque são realmente as motocicletas que se destacam no mundo real. Veja, motos para iniciantes podem enjoar, motos de alta cilindrada podem ser um exagero. Quero dizer, é isso. Em algum lugar no meio está o ponto ideal. A categoria que oferece potência utilizável, emoção de verdade e o melhor custo-benefício. Vocês sabem, eu adoro custo-benefício. Vamos ver por que as motos médias fazem isso melhor que outras categorias e por que, para a maioria dos pilotos, é a categoria mais relevante. Vamos lá. As motos de média cilindrada realmente se destacam quando o assunto é usabilidade no mundo real. Motos para iniciantes são ótimas para, bem, iniciantes. Elas eventualmente vão perder o apelo, é uma verdade inevitável. Qualquer um que diga que está pilotando uma Ninja 400 há uns 5 anos e ainda não sente vontade de trocar, provavelmente está mentindo para si mesmo ou para você. Como novo piloto, motos pequenas são divertidas e permitem ser agressivo sem medo. Você pode acelerar tudo, trocar as marchas rapidamente e se sentir como o protagonista de um anime sem arriscar a sua vida. Mas depois de um tempo, essa novidade simplesmente passa. Ter que acelerar tudo só para acompanhar o trânsito deixa de ser divertido e começa a ser um pouco irritante. Precisar subir 3 marchas antes mesmo de chegar a 64 km por hora deixa de ser algo interessante e passa a parecer trabalho desnecessário. Mas, no outro extremo do espectro, as motos de 1000 cilindradas ou as Hyper Naked com quase 200 cavalos de potência simplesmente são um pouco demais para as ruas, na grande maioria das vezes. E acredite em mim, motos como essas são incrivelmente divertidas de pilotar. Não dá pra negar que elas fazem sons incríveis, têm muita potência, e você adora sentir como se estivesse presenciando a mão de Deus, como se tivesse todas as cartas do Exodia ali com você. Mas elas também exigem muita atenção e autocontrole. Cada acelerada exige uma intenção deliberada. Cada passeio se torna uma negociação entre o seu pulso e o limite de aderência do pneu. Controle de tração, ABS e controle de empinada vão trabalhar dobrado só para manter sua moto com o lado brilhante para cima. Você pensou que era sua habilidade de piloto que mantinha aquele míssil de 200 cavalos em pé? Steelatronics com 200 cavalos à disposição, você vai acabar deixando a moto no modo chuva só para sobreviver ao trânsito da tarde, sabendo muito bem no que está sentado. Mais desempenho do que você jamais vai usar de verdade. Mas infelizmente as motos de média cilindrada ficam bem no meio. Mais emocionante que uma moto de entrada e bem mais controlada que uma de 1000 cilindradas ou Hyper Naked. Elas geralmente têm de 80 a 120 cavalos, quase o dobro da potência de uma moto iniciante, com só um leve aumento de peso. Essa potência extra transforma a experiência no que o motociclismo realmente deveria ser. Na minha opinião, ultrapassar na estrada é algo sem esforço. Sua moto não fica forçada nem ofegante para manter boa velocidade. Não é preciso esgoelar o motor para se sentir vivo. Você pode realmente girar o acelerador, sentir o torque e a grande potência do motor. Mas ao mesmo tempo, não é tão potente a ponto de se tornar estressante pilotar motos de média cilindrada. Permite que você esteja presente. Você pode aproveitar a alegria de um motor sem aquele medo paralisante, pode usar uma boa parte do acelerador sem entrar, você sabe, em território de crime. Elas são empolgantes sem serem excessivas, rápidas sem serem exaustivas e capazes sem exigir que você fique dependendo de 10 diferentes assistências eletrônicas. Para o tipo de pilotagem da maioria, nada equilibra tão bem quanto uma moto de média cilindrada. Por isso, muitos pilotos a escolhem. Agora é praticamente um destino final. Se você valoriza o caráter do motor, configuração ou sensação, o segmento de médias cilindradas é onde as motos se destacam. Nenhuma outra categoria oferece tanta variedade em como a potência é gerada e entregue. É basicamente um buffet livre de arquitetura de motores, com cada prato sendo delicioso e suculento à sua maneira. Há também a moderna tendência dos motores bicilíndricos paralelos, que viraram a base do segmento. Os melhores do grupo têm cerca de 700 a 800 cilindradas, gerando entre 70 e 90 cavalos de potência. Os melhores usam virabrequim de 270 graus, oferecendo mais torque e sensação de motor V2. Você tem o consagrado CP2 da Yamaha, o novo 750 da Honda, que é um dos nossos favoritos aqui no canal, a plataforma GSX-8 da Suzuki e a RS660 da Aprilia. Na minha opinião, esses motores ditam o ritmo. São divertidos, responsivos e flexíveis, com ótima potência para uso urbano sem exigir altas rotações.
Se você é fã das europeias, os motores bicilíndricos em linha da KTM e as plataformas 790 e 990 Duke são ainda mais apimentados, mas também temperamentais e sujeitos a desgaste precoce. Depois, vem os motores de 3 cilindros. Como fã antigo da Daytona, tenho um carinho especial pelo 3 em linha. Temos o CP3 da Yamaha vindo das plataformas MT9 e R9, que realmente se tornou um dos padrões de excelência desta era. 890 cc, 115 cavalos de potência, 69 libras-pé de torque, além do já mencionado motor de 3 cilindros da Triumph, que ficou famoso no Yami Nubi pela Daytona 675. Ainda é um dos meus motores favoritos de 3 cilindros, mas agora vive em sua forma moderna na Street Triple 765, tão apimentada e divertida quanto. Se puder, pegue na cor amarela. Essas motos, na minha opinião, são o ponto ideal. Motocicletas. Entre os motores bicilíndricos paralelos e os 4 em linha, oferecem torque em baixas rotações, potência linear em altas, rotação elevada, som de admissão incrível e sensação espetacular ao ligar o motor. Depois, há novidades como a CF Moto 675 SS para os veteranos, ou a Triumph Trident 660 ou 800 para quem prefere farol redondo. Obcecados na plateia e pode-se dizer sem gosto. E de alguma forma, a categoria de médias cilindradas ainda abre espaço para os clássicos. Os motores 4 cilindros em linha ainda não desapareceram completamente, então se você quiser fingir que está nos meados dos anos 2000 de novo, bom, eles estão aí para você. Motos como a Gixxer 600-750 e a CBR 600R ainda existem como remanescentes de uma era totalmente diferente. Motores que gritam, giram alto e entregam sua potência lá no topo, recompensando seu compromisso de acelerar até o fim. Manda ver, irmão. Elas são menos comuns agora, mas ainda estão aqui, proporcionando uma experiência que você realmente não encontra em nenhum outro lugar. Quero dizer, motociclismo é meio louco desse jeito, né? Ainda estamos fazendo motores do mesmo jeito que fazíamos há uns 20 anos e você ainda pode comprar um novinho em folha se quiser agora. E aí tem os V2, ou melhor dizendo, L gêmeos do segmento intermediário, porque na verdade só a Ducati e o atual motor V2 deles são o auge dessa categoria, equipando tudo, desde a Panigale V2 até a Street Fighter, a Monster, a Multistrada. Ele entrega 120 cavalos de potência, e mesmo sem os desmos e o serviço desmo necessário que vem com eles, ainda mantém um caráter inconfundível da Ducati. Se acompanham o canal desde o ano passado, sabem que esse é um dos nossos motores favoritos. Ele é sensacional na Panigale V2, torque amplo, ótima distribuição, som incrível e sensação única ao acelerar. Por fim, quando penso que não há mais tipos de motores em motos de média cilindrada, por favor, parem, não é possível. Não aguento mais, já chega, mas tenho mais uma pra você. Existem até motores monocilíndricos enormes, gigantes, como o SMCR 690 da KTM ou o Hypermono 698 da Ducati. Olha, talvez essas não pareçam motos médias típicas, pois são supermotos agressivas, mas a relação peso-potência oferece uma experiência mais intermediária. Eu não recomendaria essas motos para iniciantes, eles podem se machucar. Além disso, esses monocilíndricos têm quase 700 cc, isso é um pistãozão, parece bem moto média para mim. Com mais cilindrada e só um cilindro, essas motos geram muito torque e potência razoável. Elas são certamente de nicho, quase injustificáveis, mas exatamente o tipo de moto que prova o quanto esse segmento é realmente amplo. Se você valoriza variedade e opções, a categoria de médias cilindradas continua imbatível. Nenhum outro segmento tem tantas personalidades de motores, exceto talvez algumas empresas chinesas que produzem cruisers V4 de 400 cm3 e outras máquinas estranhas. Mas pilotar no mundo real não é como uma pista fechada, onde você está o tempo todo com 100% de acelerador ou 100% de freio. As ruas de verdade têm acessos curtos, trânsito impaciente e oportunidades de ultrapassagem que duram uns 3 segundos antes da Dodge Ram arrancar. Sentindo o cheiro do seu sangue na água, com a motinha de iniciante, você eventualmente bate num teto. Você gira o acelerador e é isso. É tudo o que ela tem. Fica sem fôlego. Bem quando as coisas começam a ficar divertidas, você já entendeu o controle do acelerador. Agora, as respostas suaves acabam sendo cansativas. Fica difícil continuar evoluindo como piloto. Quando uma moto pequena simplesmente não sai do lugar, uma moto de média cilindrada muda essa dinâmica. Ela te dá espaço para crescer sem punir a sua curiosidade. A potência é bastante para exigir precisão e tato, mas não tanto que qualquer erro cause uma perda catastrófica. Olha, você não vai simplesmente fazer uma curva a 210 km por hora em uma MT-07. Não é assim que funciona.
Você pode manter a disciplina e usar o acelerador com cuidado sem risco de dormir ao volante ou guidão. Uma moto com cerca de 80 cavalos de potência vai recompensar seu desenvolvimento e manter você animado para pilotar, o que é muito importante considerando quantas pessoas acabam desistindo do hobby simplesmente por ficarem entediadas ou acomodadas. Falando em desistir do hobby, precisamos agora comparar essa experiência com a de possuir uma moto esportiva topo de linha, talvez como esta Aprilia 224. Fico me perguntando por que ela está atrás de mim. Nessas máquinas, a não ser que tenha muita experiência, você não aprende nem evolui, só sobrevive. Usa só uma pequena parte do potencial da moto para alguma usabilidade. Seu crescimento é limitado pelo instinto de autopreservação. Essas coisas são assustadoras, a menos que você realmente saiba o que está fazendo. O acelerador é controlado de forma defensiva. Os assistentes de pilotagem são a muleta que garante seu retorno seguro para casa. No fim do dia, a moto sempre pode ser difícil de controlar. As motos de média cilindrada ganham espaço fixo na garagem porque envelhecem com o piloto sem se tornarem obsoletas. Quando você aprende a se virar sozinho, pode pilotar de forma casual, agressiva ou intermediária, sempre com espaço para evoluir e aprender. Por isso, muitos pilotos experientes têm motos de média cilindrada na garagem. Não é porque eles não conseguem lidar com aqueles 200 cavalos de potência de um V4, mas sim porque percebem que não precisam de tudo isso para se divertir. As motos de média cilindrada ajudam a aprimorar suas habilidades sem limitar pela baixa potência ou sobrecarregar pelo excesso. Agora começa meu segmento favorito do vídeo. No quesito custo-benefício, a categoria de média cilindrada dominou. Motocicletas têm retornos decrescentes rapidamente conforme a cilindrada aumenta, gerando mais gasto para um benefício cada vez menor no uso real. Isso fica ainda mais evidente no topo da linha das fabricantes, onde os modelos topo de linha estão aguardando seus novos proprietários abastados. Máquinas topo de linha, sejam elas super esportivas, aventureiras ou esportivas de turismo, são feitas para um comprador muito específico, alguém com muita renda disponível, tolerância ao excesso e disposição para pagar por recursos que raramente ou nunca vai usar. É assim que um dentista destrói uma BMW GS Triple Black completa, que custa mais de 30 mil dólares. Aquecido, tudo, do banco e manoplas ao massageador pessoal, controle de cruzeiro adaptativo, detector de pessoas pobres por radar e carregamento sem fio de celular em uma motocicleta. Além dos recursos, acessórios e outras coisas bobas, o retorno diminui ainda mais. Quando se trata de potência, por que gastar mais de 20 mil dólares, talvez 30 mil dólares por 200 cavalos de potência, se na realidade você nunca vai usar os 40% do topo desse desempenho no dia a dia? Grande parte dessa potência é só um número em planilhas, já que poucos têm habilidade ou espaço para usá-la. Na região oeste do Texas, as pessoas exibem com orgulho suas fichas técnicas. Vejo isso sempre. Minha moto tem 204 cavalos de potência, enquanto a sua tem só 198. Mas na real, com que frequência Dan Yeti Cooler leva a Ducati dele para a pista? Provavelmente nunca. As motos de média cilindrada destacam-se pelo custo-benefício, aproveitando tecnologias dos modelos topo de linha sem os preços elevados. A maioria das motos de média cilindrada modernas já vem de fábrica com quick shifter, controle de tração bem decente, ABS, e em alguns casos, como a nova R7, elas até têm EMUs completas. Você tem painéis TFT para acessar os modos de pilotagem ou ajustar as configurações de controle de pilotagem preferidas. Nem sempre é necessário, mas é bom ter. Diferente das motos para iniciantes, com peças genéricas feitas pela Jaihuan, muitas de média cilindrada já saem de fábrica com equipamentos de qualidade, como suspensão Showa ou KYB e pinças de freio Brembo ou Nissan. E o melhor de tudo é que os preços dessas motos ainda são bem razoáveis e acessíveis. Motos de média cilindrada atraem quem valoriza qualidade e desempenho, mas vive no mundo real. Quero dizer, uma MT-9 novinha em folha custa menos de 10 mil, é muita moto pelo preço, com potência média entre 90 e 120 cavalos. Com preços variando bastante, de 8 a 15 mil dólares, essas motos geralmente oferecem o melhor custo-benefício em cavalos por dólar no motociclismo. Na nossa opinião, a MT-09SP é a joia da coroa da categoria. Por cerca de 12.700 dólares, motor triplo de 890cc, suspensão ajustável dianteira e traseira com amortecedor Öhlins, quick shifter bidirecional e EMU de 6 eixos, equipamento de qualidade e desempenho por um preço justo. Esta moto vai durar para sempre e não é a única da categoria. Esse segmento reúne motos que maximizam diversão, usabilidade e desempenho pelo melhor custo-benefício do mercado.
Olha, no fim das contas, o segmento das médias cilindradas não é só para nerds chatos ou caras sem grana que estão se contentando com o que dá, ou porque não podem pagar por uma moto top, ou porque tem medo de um V4. É para pessoas que escolhem motos que realmente fazem sentido para conviver, evoluir e aproveitar a longo prazo. Elas são rápidas para empolgar e tolerantes para o uso diário. Todo mundo conhece a história da Caixinhos Dourados, certo? Essas motos são pequenas demais, essas motos eles são grandes demais, mas essas motocicletas são na medida certa. Por que complicar mais do que isso se a Caixinhos Dourados já explicou isso há muito tempo? Obrigado por assistir até o final. Te vejo na próxima. Fato, se você tivesse uma banheira grande o suficiente, Saturno poderia teoricamente flutuar na água. Até mais.